Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o horário em que vocês acessarem esse vídeo. Vamos falar de história, vamos falar de Inconfidência Mineira. Então vamos lá. Os colonos da capitania de Minas Gerais, que havia enriquecido com as atividades mineradoras na primeira metade do século XVIII, se viam às voltas com a queda da extração de ouro e das pedras preciosas. Além disso, sentiam-se ameaçados pela cobrança dos impostos atrasados, opondo ainda mais os interesses coloniais ao poder metropolitano. Para os colonos, ficava cada vez mais difícil pagar as 100 arrobas anuais de ouro, estipuladas pela coroa como tributo da capitania. Caso a capitania não conseguisse pagar, cada habitante seria obrigado a tirar do próprio bolso para completar a diferença. Esse imposto ficou conhecido como derrama. As dívidas aumentavam e as ameaças também. Nessa situação, o conflito acabaria se tornando inevitável. Ao mesmo tempo, muitos jovens de famílias ricas foram enviados às universidades europeias, onde tomavam contato com as ideias ilustradas. Vários deles voltavam trazendo notícias sobre a recém-chegada República. Quando Luiz Antônio Furtado de Mendonça, o conhecido Visconde de Barbacena, assumiu o governo da capitania de Minas Gerais em 1788, encontrou uma situação difícil. O novo governador tinha ordens de cobrar os impostos atrasados e acabar com irregularidades na administração que traziam prejuízos à coroa. O anúncio das novas medidas teria aprofundado a insatisfação, sobretudo dos colonos mais ricos. Nesse período, grande parte dos impostos eram cedidos a particulares, denominados contratadores, que compravam o direito de cobrança da coroa por um tempo determinado. Muitos contratadores não saldavam suas dívidas com Portugal havia muitos anos. A exigência do pagamento afetava diretamente a esses contratadores. Nessa situação, proprietários de terras e de minas, membros da administração colonial e letrados envolveram-se numa conspiração que pretendia assassinar o governador e tornar Minas Gerais uma república independente. Além disso, pretendia-se criar uma universidade em Vila Rica, que seria a primeira na América Portuguesa, desenvolver a manufatura que até então se via limitada pelo pacto colonial, perdoar as dívidas atrasadas, transferir a capitania de Vila Rica para São João del Rei, criar uma Guarda Nacional composta por todos os cidadãos e libertar os escravos da capitania nascidos na América Portuguesa. Esse movimento de conspiração contra a política econômica portuguesa na colônia ficaria conhecido como Inconfidência Mineira. E se temos Inconfidência, também temos os inconfidentes, os líderes desse movimento. Poucos inconfidentes eram favoráveis ao fim da escravidão, pois a maioria deles era de proprietários de terras e escravos. Apenas alguns poucos pertenciam às classes mais modestas. Entre os líderes do movimento, destacavam-se os poetas Tomás Antônio Gonzaga, Inácio José de Alvarenga Peixoto e Cláudio Manuel da Costa. Entre os padres, José de Oliveira Rolim, Manuel Rodrigues da Costa e Carlos Correia de Toledo e Melo. Entre os militares, Francisco de Paula Freire Andrade, este era tenente-coronel, Domingos de Abreu, coronel, Joaquim Silvério dos Reis, também coronel, e Joaquim José da Silva Xavier Alferes, este o mais conhecido como Tiradentes. Dentre os líderes,
O único de origem modesta era Joaquim José da Silva Xavier, como já dito, conhecido como Tiradentes. Silva Xavier pertencia ao regimento da Cavalaria Militar, denominado Companhia de Dragões da Capitania de Minas Gerais, exercendo o posto de alferes, patente oficial mais baixa que equivaleria ao segundo tenente. Por ser branco e descendente de portugueses cristãos, pôde ingressar no regimento já como oficial, sem passar pelos postos subalternos. Antes tinha sido tropeiro, comerciante, minerador e dentista prático. Grande entusiasta do movimento da Inconfidência Mineira, atuou como seu divulgador entre as camadas mais populares. Baseada em ideias ilustradas e no exemplo estadunidense, o movimento da Inconfidência surgiu como uma solução para que os colonos mais ricos pudessem preservar suas fortunas. Nascidos em Portugal ou na América, esses integrantes das elites geralmente se colocavam ao lado da coroa, mas, diante das circunstâncias, agiam para garantir seus bens e propriedades. Os planos começaram a ser elaborados em uma reunião, em dezembro de 1788, na casa de Francisco de Paula Freire e de Andrade, o comandante militar da capitania. Os revoltosos marcaram a rebelião para o início da cobrança da derrama. O plano não deu certo devido à delação de alguns de seus participantes. Entre eles estava Joaquim Silvério dos Reis, fazendeiro, minerador e comandante da tropa, que se juntou ao grupo, pois devia uma enorme quantia à coroa e ficaria arruinado com a derrama. Convocado para pagar suas dívidas, Silvério dos Reis resolveu denunciar a conspiração e seus companheiros em troca do perdão de seus débitos.